Muito obrigado. Hoje nós vamos conhecer a preletora Marinalva Barbosa da Silva, mora no Rio de Janeiro, supervisora da Regional Rio de Janeiro Catete. Mas a vida dela, antes de conhecer a Citoyenê, era uma verdadeira desarmonia. Meu Deus do céu. Não só com o cônjuge, mas com muitas pessoas, com todas as coisas. Mas eis que surge a Citoyenê na vida dela, e a partir daí, então, através de algumas práticas, leituras, a vida dela se transformou. E hoje ela vai contar para a gente de que maneira ela conheceu a Citoyenê, como o ensinamento da Citoyenê transformou a vida dela em um verdadeiro paraíso. Muito obrigado, Marinalva. Como vai? Tudo bem? Muito obrigada. Bem-vinda. Tudo bem? A Muito família obrigada por também? estarmos juntos, tudo tranquilo. E Rio de Janeiro, o nosso Rio de Janeiro. Continua lindo. A senhora se dedica... apesar de todos os pesares, mas continua lindo. Continua lindo, né? E como é lindo. A senhora participa da Regional Catete. Isso, Regional Catete. Tá. No Rio de Janeiro, no estado do Rio de Janeiro, são quantas regionais, Marinalva? 3 regionais, RJ Catete, RJ Copacabana e RJ Niterói. São 3 regionais que coordenam a divulgação do ensinamento da Citoyenê no estado do Rio de Janeiro. Isso. Maravilhoso. E é fácil levar o ensinamento da Citoyenê aí, na cidade do Rio de Janeiro ou nas cidades do Rio? Sim, preletora, a gente coloca num ponto. Tudo é fácil, né? Quando tem dedicação, amor, né? E se torna difícil quando não se tem, né? Que aí a gente bota o obstáculo no meio, né? Mas sim, não tem assim complicação porque tem dedicação de todas as pessoas que se propõem, né, a levar essa verdade ao maior número de pessoas possíveis. E a equipe aí da Citoyenê do Catete faz um trabalho também maravilhoso, né? Juntamente muito, pessoal. Vamos falar, arregaça as mangas, né? E vamos, né? Vamos que vamos, né? A gente precisa levar essa verdade para muitas pessoas, apesar de esse momento de pandemia, né? Colocou todo mundo meio recluso, né? Agora a gente está botando todo mundo para, como o senhor disse, colocar a rodinha no pé, né? E seguir em campo, né? Precisa, né, Marinalva? É verdade, Mas é necessário. hoje é sorriso nos lábios aí, mas como que era antes de conhecer a Citoyenê a sua vida, Marinalva? Olha, era muito complicado. Eu vinha assim de uma família maravilhosa, que depois que eu conheci a Citoyenê, que eu descobri que eram maravilhosos, muita briga, muita desarmonia, muitos ciúmes do meu pai com a minha mãe, então eu presenciei muitas e muitas brigas entre eles, e eu falava assim, eu vou casar, meu casamento vai ser diferente. E acaba que a gente encontra, né, essa alma gêmea, né, e casa, e de repente começa tudo, porque você foi, né, criada, você vivenciou aquilo, então você acaba repetindo as mesmas coisas. Eu posso até dizer que não por parte dele, mas por minha parte, que eu era muito desarmoniosa, eu acho que era a atitude mental de querer não fazer, repetir aquilo tudo que minha mãe passava, então eu quis fazer diferente, então eu queria mandar dentro da casa, e não deixava ele tomar a atitude que devia ser, né? Então é como assim, eu queria ser a dona daquela situação toda e nunca deixava ele realmente fazer a parte dele, então deu bastante desarmonia. Eu estou casada agora em dezembro, dia 11 de dezembro desse ano, eu faço 46 anos de casada, mas foram 16 anos de degladiação mental e verbal, não vamos falar física, não, mas verbal assim, de querer, entendeu? Se impor, né, à vontade. Mas quando eu conheci a Citoyenê, graças a Deus, as coisas mudaram bastante. Que aí eu que mudei, né? A gente aprende que tudo muda quando a gente muda, né? Então tudo mudou, é verdade. Tem muitas pessoas que buscam no casamento uma saída para sair de um ambiente de desarmonia em casa. Sim, isso. A senhora foi uma situação dessa, né? O pai e a mãe viviam bastante em atrito por causa do ciúme, e a senhora achando que vai sair, vai construir uma outra família que vai ser totalmente diferente. Isso mesmo. Mas a senhora disse aí que a gente acaba saindo, mas leva, parece que é uma lição de casa e acaba fazendo isso no casamento também. É isso mesmo, Marina? Isso, verdade. Faz a mesma coisa. A gente pensa que vai sair como se fosse, vou me libertar disso, que eu vou fazer tudo do meu jeito, mas a gente acaba copiando de alguma outra forma aquela mesma situação anterior, né?
Então, foi realmente anos, quase que a mesma coisa, as mesmas situações, e aí não tinha crescimento, tinha o salário mensal, mas o salário mensal não dava, né? Quando chegava lá no dia 15, já não tinha mais nada. Enfim, então foi uma situação bem difícil, porque era o espelho daquilo que tinha se vivido muitos anos, da infância toda, né? E aí foi bem complicado. Mas quando eu conheci a Cintia, eu falei, não, eu tenho que mudar. E aí foi devagarzinho, devagarzinho, eu fui mudando, né? E as coisas foram se organizando realmente dentro da casa. Aí, a partir daí, a gente pôde comprar a nossa própria casa, nosso próprio teto, né? Aí as coisas foram se organizando, aí nasceram os filhos, né? Porque até aí eu nem engravidava, acho que era tanta confusão mental que nem filho que eu queria ter eu tinha, e aí depois as coisas foram acontecendo. São quantos filhos, Marinalva? Tenho duas meninas. Duas Duas meninas. jovens moças, Opa, são que benção. ótimas, graças a Deus. Foram 16 anos brigando, entre aspas, Sim, e é possível acabar com uma briga de 16 anos, Marinalva? com certeza, sem sombra de dúvida. Eu sou a figura, espelho vivo, né, dessa possibilidade. Que quando eu conheci esse então eu tinha uma amiga, né, era a irmã de fé, não só irmã de fé, mas irmã de vida, né? Conheceu a Seitinoye através do filho dela, que namorava uma jovem de Santos, ele era da Marinha, namorava uma jovem daí de Santos, e ela era da Seitinoye. E ela falava assim, dá essa revista para sua mãe, manda essa revista para sua mãe. E ela mandava revistas da Seitinoye, né? A Fonte de Luz, Pomba Branca para Ana, e a Ana começou a dar a revista para mim ler também, e ela acabou conhecendo a Seitinoye, onde tinha aqui em Nilópolis, né? No núcleo Nilópolis, aqui da Regional Catete. E ela foi na reunião, gostou bastante, e ela me convidou para mim ir também. Eu acabei indo na reunião a primeira vez no domingo, dia das mães. Era dia das mães, dia 10 de maio de 1992. E foi o primeiro dia que eu pisei dentro da Seitinoye, e a partir desse dia a minha vida mudou, porque quando eu entrei, tinha o seu Antônio na recepção, ele era um dos grandes líderes que Nilópolis teve, e ele é um senhorzinho de idade, ele já estava muito espírito há alguns anos, ele, boa tarde, muito obrigada, seja bem-vinda. Aí eu fiquei assim, e o povo aqui é tudo meio doido, né? Ele não me conhece, eu nunca vim aqui, que ele está me agradecendo. Aí eu participei da palestra naquele dia, achei interessante e voltei, comecei a voltar e desde aí nunca mais eu deixei. E quando eu tinha, acho que uns 2 meses que eu conheci a Seitinoye, uma pessoa lá da Associação, a preletora Maria Aldaci, era a coordenadora de reunião de estudo para mães, aí ela falou assim, você não quer ser coordenadora de mães? Eu falei, como que eu vou ser coordenadora de mães? Eu estou começando a Seitinoye agora, não sei de nada. Não, você vai ser uma excelente coordenadora de mães, eu vou passar teu nome lá para a regional para você ser coordenadora. Eu não entendi nada, mas aceitei. Eu falei, tudo bem, deve ser coisa boa, né? Vou coordenar mães, né? Como que eu era meio abandona, então eu falei, se coordenar mães deve ser bom, né? Aí eu fui aprendendo as reuniões, comecei a frequentar a reunião de mães com ela, e a partir daí eu passei a ser coordenadora de mães, eu tinha 6 meses de Seitinoye. E foi a partir daí que eu comecei a mudar a minha vida. Então, vivia com a revista, né, que era a Pomba Branca na época, agora é Mulher Feliz, para mim poder ir nas casas, fazer essas reuniões de tudo para mães, para quem oferecesse a sua residência. Só que eu ficava assim, como que eu vou poder entrar na casa de uma pessoa, poder falar de harmonia, né, familiar, de tantas coisas que a revista traz, isso eu não estou fazendo. Aí, a partir daí, foi o carro-chefe, né, o caminho para mim poder ser coordenadora de mães da Associação Pomba Branca de Nilópolis na época, para mim poder, achava assim, né, seria uma boa coordenadora se eu estivesse praticando para mim falar com propriedade. Aí comecei a fazer revelação de grande harmonia para o marido, oração de perdão para o pai e para a mãe, aí comecei a fazer as práticas diárias, né, com mais afinco, e aí a gente foi. E depois de ser coordenadora de mães do núcleo, na época eu fui ser coordenadora regional do departamento de mães, e na época a gente tinha aqui na Regional Catete
25 reuniões de mães nas residências. Na época, até a preletora Maria Murakami, que era a presidente nacional, né, da Associação Pomba Branca, da Superintendência da Pomba Branca, e cheguei aí lá no... Não me lembro se foi no Ibirapuera, a regional ganhou placa, aí eu com a presidente de federação ganhamos troféu, né, que era a regional que tinha mais reunião de mães, que era reunião de mães, mas com bastante gente, a gente andava em vários lugares, então foi muito bom, mas foi essa reunião, as reuniões de mães, que fez com que eu praticasse a aceitoria. E com o tempo eu fui percebendo que em casa estavam as coisas melhorando, né? Que a gente vai fazendo e não percebe, mas com o tempo eu fui percebendo, epa, o negócio está ficando bom, o negócio está melhorando, então vamos continuar, né? Aí eu, com essa preletora Ana Maria, né, que ela já está no mundo espiritual também, a Ana Maria falou assim, então agora vamos mostrar isso para todo mundo. E a gente, todo dia 27 do mês, a gente marcava um grupo de mães, mesmo que não fosse da associação de conhecidas mesmo, e até quem participava muito das reuniões de mães, a gente fazia naquele dia um propósito de fazer 27 vezes a revelação divina da grande harmonia. E assim, depois a gente teve relatos de várias mães que tinham conseguido entender, né, o verdadeiro papel da mãe ou da mulher dentro de casa, que não era mandar, era obedecer, mas aquilo obedecer mental e não obedecer verbal, né, que a gente tem esse hábito, né? Eu vou falar porque aqui quem manda sou eu, que a casa é minha. E aí a gente começou a falar só mentalmente com isso, então foi uma época muito boa, que eu tenho, assim, não vou dizer que eu tenho saudade, a gente tem lembranças, né? Mas que foi um trabalho grandioso, porque acabou mudando a minha própria vida também, da minha família, de todo mundo. Foi grandioso. Agradeço muito, muito as reuniões de mães, eu falo para todas as preleitoras, para todo mundo. Aonde tiver reunião de mães, se quiser me chamar, pode ir que eu vou, porque eu acho que é um trabalho muito importante a gente ir até a casa da pessoa, e não importa onde, né? Teve uma vez, preletora Enio, que eu fui fazer uma casa bem simples, né? Uma reunião de mães, e a senhora falou assim, eu queria tanto uma reunião na minha casa, mas eu não tenho, a minha casa é muito estranha, é um barraco. Eu falei assim, barraco? Ela falou assim, não tem lugar direito para a gente entrar, para ficar ninguém. Eu falei assim, mas a senhora tem quintal? Ela falou assim, no meu quintal tem um pé de mamão. Eu falei, então a gente vai fazer a reunião no pé de mamão, embaixo do pé de mamão. E a gente foi e fez essa reunião embaixo do pé de mamão dela, e depois, eu acho que foi o filho dela, alguém da família dela, ganhou um dinheiro que nem estava esperando, e ela acabou fazendo no quintal dela uma excelente casa, e depois a gente foi e mobiliou a casa toda com dinheiro lá que alguém da família ganhou, e depois ela me chamou para fazer uma reunião dentro da casa dela, com o lar que ela tinha sonhado a vida inteira. Ela já até foi para o mundo espiritual já, essa senhora, mas assim foi gratificante, eu lembro muito dela, e outras reuniões também, mas foi muito importante esse trabalho como coordenadora de mães, como orientadora da reunião de mães, e até a casa, não, entendeu? E várias pessoas depois vieram para Seitianoye, através da reunião de mães, mas ter dado esse passo inicial, né? Sem olhar, eu falei, não, eu não tenho lanche, não preciso, tem água. A água tem, então vamos beber água, que a gente bebe água junto, né? Então foi assim que a gente conseguiu fazer esse trabalho de reunião de mães, e foi gratificante. E a partir daí, o meu caminho também, em casa também foi seguindo em frente, que foi maravilhoso. Eu estava aqui pensando a desarmonia que a senhora presenciou e acabou vivendo também, né? Dentro da sua própria família, dentro da sua própria casa. E a senhora me disse que a oração do perdão foi maravilhosa, né? Na vida da senhora, porque através da oração do perdão, que a senhora começou, então, a entender e a compreender que o problema não era do outro, simplesmente, né? Que a gente tinha que mudar, né? E a senhora já disse isso, né? Que a senhora mudou. E aí eu estou pensando aqui, qual é o valor da oração de perdão para a senhora? É tudo, Preletorene, é tudo, porque dentro da oração de perdão, quando eu comecei a praticar, eu comecei a entender por que meu pai brigava com a minha mãe, por que ele tinha ciúmes. Eu entendi que ele não conseguia manifestar o amor dele pela vida que ele teve de infância. Aí foi até em Viúma,
numa caravana na época, Ladies Power, né, que se fazia, a Pomba Branca fazia. Eu estava em Ibiúna, e o preletor Heitor Miyazaki fazendo a palestra no dia, teve meditação, não, a prática de purificação da mente. E o preletor Heitor falou que era para todas as cursistas lá voltarem a sua mente para a sua infância, tudo que tinha acontecido na sua vida, e, se pudesse, voltasse até para o útero da mãe para ouvir tudo aquilo que estava gravado lá. E eu só me lembrei do meu pai, de tudo que meu pai falava, das coisas que meu pai falava. Mas, dentro dessa purificação da mente, na Academia Espiritual de Ibiúna, eu também consegui reconhecer que ele só deu o que ele podia ter dado. E ele também não tinha recebido muito, que ele foi criado lá em Ibiúna, lá na Bahia, no sertão da Bahia, no local que, na época, não tinha nem no mapa. E o meu avô, ele era paraplégico, ele era índio, e ele tinha saído da tribo dele, tinha mandado embora porque ele nasceu com problema físico, né, como paraplégico, e ele não servia para a tribo dele. Então ele saiu, né, ele foi mandado embora criança, né, foi abandonado da família na época lá. E meu pai contava isso para a gente, e fui nessa purificação da mente que eu me lembrei. E ele foi resgatado por um grupo de escravos na época. E aí ele cresceu dentro desse local com esses escravos, lá no sertão da Bahia, e acabou casando com uma escrava, que era minha avó. E eles passaram por muita dificuldade na infância, tiveram 4 filhos, e meu avô plantava melancia para sobreviver ele, com a esposa e os 4 filhos. E cada um, quando foi crescendo, foi para um lugar, né? Se distanciaram de lá da família, foram para algum lugar. E meu pai veio para o Rio de Janeiro, onde ele conheceu minha mãe, e depois eles foram para São Paulo. Então, ele não tinha o que dar, e foi nessa purificação da mente que eu me lembrei dessas informações que a gente tinha, variadas, né, que às vezes ele falava. Então, eu falei, como que ele pode dar amor se ele não teve? E eu fui uma das filhas que depois eu consegui conhecer meus avós lá em Tiruba, Bahia, né? Eu consegui conhecer meus avós que ele levou, que ele falou, na minha única filha mulher, eu quero conhecer para ver meus pais. Então, eu vi meu avô, né, conheci meu avô e minha avó por parte paterno, e aí, nessa purificação da mente, parece que a minha mente veio todas as informações, eu falei, eu tenho que perdoar ele não sabia que ele fazia, a forma dele ser tão severo e enérgico é porque ele não sabia manifestar o amor dele, e isso era amor. Então, eu comecei a fazer oração de perdão para ele, oração de perdão para ele, porque eu questionava muito, oração de perdão para minha mãe, porque eu questionava porque ela aceitava aquilo tudo. Então, a oração de perdão foi importante, porque eu consegui perdoar ele do fundo do coração, e eu tenho certeza absoluta que hoje... Aí também, para ele, meu pai falava assim, eu só quero morrer como minha filha casar. Que eu era a única filha mulher, ele falou assim, aí depois que eu reconheci o amor dele, ele falou assim, eu quero morrer quando a minha filha casar, porque eu entendi depois, porque ela vai estar amparada. E aí, foi uma maluquice minha, eu posso confessar para o senhor que eu não conhecia Seito Noye. Aí, quando eu comecei a namorar, né, meu marido, aí ele falou, vamos casar, que é a nossa diferença de 10 anos. Aí eu falei assim, eu vou casar logo com ele, porque meu pai disse que assim que ele casar, meu pai disse que morre. E aí eu estou sem o meu pai, estou casada e, de repente, eu posso até me separar e ter minha vida. Eu pensei isso. E aí casei. Eu casei em dezembro, meu pai faleceu em maio do outro ano. E aí eu não me separei até hoje, porque eu não tinha que me separar. Aí, depois de 16 anos, eu conheci a Seito Noye, e aí comecei a fazer essa oração de perdão, né, que a Seito Noye nos ensina, que está no livro de Edson Socan, está no livro de Minhas Orações e outros livros da Seito Noye. Comecei a fazer a revelação da grande harmonia para me harmonizar com esse casal, né, que me deu vida, meu pai, que já estava muito espiritual, e minha mãe, que depois ela até conheceu a Seito Noye comigo, e meu marido também. Então, a gente está junto, graças a Deus, esses 46 anos, né, que a gente vai fazer. Passamos por várias, assim, adversidades depois que eu conheci a Seito Noye, mas assim, com muita alegria, com muita união, com muita harmonia. E as pessoas da Seito Noye hoje dizem, eu chamo ele de meu boy, né, que tudo que eu precisava para fazer alguma coisa de Seito Noye, que era de rua, ele que fazia, né? Ele sempre fazia, né? O office boy pessoal.
As pessoas que atendem, quando eu não estou em casa, que atendem o telefone, ele que anota os recados todo dia, e todo mundo fala, nossa, você paga um salário bom para o seu marido, porque ele anota tudo direitinho, dia, horário, né? Que as pessoas... Então, assim, mudou essa sintonia, porque eu consegui entender que a prática é importante. Então, oração de perdão e a gente se colocar no lugar do outro. Hoje eu consigo me colocar no lugar do outro e vejo. Se meu pai exigia, é porque ele era o amor que ele tinha na época. Ele só deu o que ele recebeu e a gente só consegue dar o que a gente recebe. Então, eu entendi ele e fiz muita oração de perdão para ele, fiz muita oração de perdão para minha mãe, porque eu pré-julgava ela, né? E vi que depois, no meu início do casamento, eu acabei fazendo quase que a mesma coisa, porque era o espelho que tinha, mas consegui fazer a oração de perdão com meu marido para a gente se organizar. Foi a partir daí que, como eu disse antes, a gente conseguiu comprar nossa casa, as nossas filhas. As filhas estão adultas já, fizeram faculdade. Uma na pandemia, né, que foi essa época bem difícil para todo mundo, a minha filha mais velha conseguiu comprar o apartamento dela, mobiliou o apartamento dela do jeito que ela queria, agora com a esposa, né, que casaram. Então, tudo durante a pandemia, posso dizer assim, tudo foi se encaixando, por mais difícil que a situação pareceu para o mundo todo, eu não posso reclamar, porque foi só coisa boa que aconteceu, mas fazendo todo dia, revelação divina, grande harmonia e oração de perdão. Eu não deixo de fazer instante nenhum, porque eu acho que é o caminho para a gente poder entender o outro, que a gente sabe que não é fácil, mas se colocar no lugar do outro, né? Ele poderia ser assim, mas se não é, então eu que tenho que perdoar, porque eu que estou julgando. Então eu faço mais ou menos isso na minha vida hoje, que eu aprendi que aceito no erro. E foi muito bom. Ô Marinalva, se não fosse o ensinamento da Ceitina na tua vida, como estaria a Marinalva hoje? Ah, não existiria. Com certeza eu posso escrever embaixo que não estaria aceito, né? Não teria essa casa, não teria marido, acho que não teria nada, não teria mesmo. Sem aceito ninguém, não, porque assim, ela me deu uma estrutura de pensamento, né? E a gente sabe que a nossa mente que comanda o nosso destino, tem até um livro, né? Comanda o seu destino com o poder da mente. Mas a nossa mente que faz. Então, essa mente de falar assim, não, eu já consegui. E dentro da Seitonia já tem uns anos para cá, e hoje, na função que eu tenho, né, na Regional Catete de supervisora, eu coloquei para mim assim, Deus é o todo de tudo. Somente coisas boas vêm com certeza. E o melhor já se manifesta. Então, as palavras que normalmente hoje eu uso, né, somente coisas boas vêm com certeza e o melhor já se manifesta. Porque, às vezes, eu falando somente coisas boas vêm com certeza, é Deus que está mandando. E o melhor se manifesta, porque, às vezes, o que é bom para mim no momento, Deus fala, não é agora, mas o melhor se manifesta. Então, eu falo isso para todo mundo. Uma adepta lá da minha associação, uma vez falou para mim, a senhora fala sempre isso, né? Somente coisas boas vêm com certeza, o melhor se manifesta. Eu falei, porque o melhor às vezes não é o melhor para mim, mas é o melhor do dia. Então, o melhor do dia, Deus vai fazer se manifestar na minha vida, na vida de todo mundo. Então, eu coloquei isso não como uma bandeira, mas como uma palavra positiva, né? De eu estar repetindo toda hora para mim mesmo. Pode estar agora na regional, né? A gente tem tantos desafios dentro de um caminho, né? Na regional, que o senhor sabe para a gente, eu poder ir direcionando, mas eu sempre falo para o grupo lá, né? Somente coisas boas vêm com certeza, e o melhor já se manifesta. E ele se manifesta do jeito que Deus falou, não, o melhor de hoje é esse, então vamos em frente. O melhor de amanhã vai vir amanhã, com certeza. Maravilha. A senhora nos disse agora que lê a revelação divina da grande harmonia diariamente, é isso? Diariamente. Tem um horário certo ou qualquer hora? Como que é? Assim, a que a gente acaba decorando, né? Então, nas minhas orações de manhã, eu faço as práticas todas de manhã cedo, tenho o hábito, né, já de normalmente, né, praticamente todos os dias eu levanto entre 5h15 e 5h30 e começo a fazer as orações, né? Então, faço algumas mentalizações, depois vou para a meditação, oração pela paz mundial, né? A corrente de oração pela paz mundial, Shinsokan, e as sutras normais, cerimônia de antepassados. Então, durante essa prática toda diária, né, de manhã cedo, eu já faço a revelação de vida grande harmonia, que é normal. E durante o dia eu vou fazendo, porque já sabe de cor, então, quando eu vou para a associação, quando eu estou fazendo alguma coisa em casa, quando eu estou na regional, caminho para a regional, então acaba ficando
uma prática constante, né, de fazer. Quando não dá para fazer a revelação de milagre da Romaria, vai oração, perdão, que aí a gente também já, porque você está andando de metrô, está andando de trem, né, que tem condução popular, sempre encontra uma pessoa grandiosa que vem nos ensinar para aquele dia, né? Tem várias pessoas, né, que nos ensinam diariamente, né? E assim, eu fico assim, essa pessoa não fez o Shin-Sokan hoje, ela nem conhece o Seitunoye, mas como que ela, às vezes ela tem alguma atitude que não é tão correta, né? Ela não conhece, então quem tem que fazer sou eu, né? Então, eu te perdoei, você me perdoe, você sou tão só perante Deus, eu te amo e você me ama também, obrigado, 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 que tem tudo cheio, né? As conduções andam com bastante aglomeração sem a gente querer, né? Então, a gente vai mentalmente e isso acontece. Aí, outro dia, a minha filha, às vezes, ela sempre fala comigo, mãe, a senhora está andando tanto nessas condições, a senhora senta, né? Porque alguém tem que, às vezes não dá para você sentar, mas alguém às vezes levanta. Eu falei, normalmente eu sento, eu entro no metrô, eu entro num trem da Supervia, normalmente eu sento, alguém levanta para mim. Ela falou assim, é por causa do seu cabelo branco. Eu falei, não, é porque filho de Deus obedece a mente do filho de Deus. Então, eu já estou agradecendo ele antes de entrar, e normalmente eles realmente me levantam, então servem, fazem a gentileza. Falei assim, está vendo como que Deus é bom? É o que ele tem de melhor para dar no dia. Então, eu aceito, né, que a gentileza é dele para mim, então eu aceito para mim poder descansar um pouquinho e ele ter alguma gentileza para o dia. Então, isso é normal. Para mim, não tem dificuldade nenhuma. Hoje não tem dificuldade nenhuma. Não que no início fosse assim. Confesso para o senhor que não. Foi a prática constante. Não, eu vou fazer. Vai melhorar. E está melhorando, eu tenho que intensificar. Então, a gente foi fazendo, que aí hoje está uma maravilha, né, Felipe? A Marinalva antes da Seitonoye e a Marinalva depois da Seitonoye são pessoas totalmente diferentes. Completamente, completamente. Mas assim, em tudo, entendeu? Em todos os sentidos. Eu era uma pessoa que, eu já posso dizer assim, que eu estou feliz. Não que eu não fosse antes, só que eu não reconhecia essa felicidade. Eu não gostava de falar, hoje eu falo muito, não falava. Hoje eu rio muito, eu não ria, entendeu? Eu tinha aquela cara de carranco, aquela fisionomia de carranca mesmo, né? Aquela aborrecida o tempo todo, e as pessoas sabiam disso. Você está de cara feia, por quê? O que aconteceu? Nada não. Em casa, então, com o marido, o que aconteceu que você está assim? Nada não, me deixa, me larga. E hoje já não, hoje a gente já vai, né? A gente já vai, às vezes, mesmo que seja um dia com bastante situações para a gente resolver, mas aí as coisas já ficou lá fora, né? E não entra mais dentro de casa. Hoje está bem, graças a Deus, aceito o esse caminho religioso, a divulgar essa verdade, né? A levar para as pessoas essa doação de amor, né? Que a gente sabe que o mundo, infelizmente, está passando por algumas dificuldades, mas nada que a gente não possa ajudar mentalmente, né? Fisicamente, às vezes, não dá, mas mentalmente a gente pode, então mentalmente a gente vai fazendo. Eu não sei aonde atinge, mas eu tenho certeza que vai atingir caminhos bons e vai chegar ao objetivo. Isso eu aprendi na Seitonoye, com todos vocês, maravilhosos preletores aí que começaram, né, há tantos anos aí, né, a esse trabalho maravilhoso, e eu me espelho para a gente poder seguir em frente, levando essa verdade, não hoje na Regional Catete, hoje na minha associação, né, que é a Mogi Guaçu, hoje em todo canto que a gente puder, né, eu acho que isso é importante. Graças a Deus, e aceito o mestre Masaru Taniguchi, a professora Teruko, que fez essa trombeta grandiosa da voz da mulher chegar em tantos lugares, né? Que há uns anos atrás a mulher não podia falar, e hoje ela pode falar, não precisa se impor tanto, né? Com a mente dela, a gente sabe que a gente consegue, né? Desabar tantos grilhões, né? Que as mulheres tinham antigamente, né? Que não podiam. Então, acho que eu não falar antes da Seitonoye, porque meu pai falava isso. Quem manda aqui sou eu, mulher não fala. Mas ele ouviu isso. Eu só entendi isso depois. E hoje a mulher pode falar, de repente, algumas estão falando até muito, né? Não deveriam falar tanto, né? Mas a gente aprende que a mente que fala, então a mente positiva leva o nosso caminho para todos os cantos. Isso é maravilhoso. Eu fico assim muito grata, muito grata, muito grata a todos que vieram antes. E sempre me lembro, né, do seu Antônio, que me recebeu pela primeira vez em Seitonoye, quando ele falou, muito obrigada, seja bem-vinda. Eu agradeço muito a ele por ele ter dado essa oportunidade de eu poder ter conhecido a Seitonoye naquele dia 10 de maio de 1992, que foi assim o divisor de águas na minha vida. Foi maravilhoso mesmo e continua sendo. Graças a Deus.
Desde esse 10 de maio de 92, você não deixou mais de participar das atividades da Cintia Noé? Não. Assim, eu fiquei uma época, acho que foi uns 7, quase 8 meses afastada, porque minha mãe teve uns problemas de saúde na época, há 6 anos atrás. Então, eu pedi uns 6 meses de licença para mim poder cuidar dela. Ela teve um AVC, Sim. então, esses problemas ilusórios que precisam acontecer, mas que eu tive que cuidar dela. Mas, assim, fiquei afastada fisicamente, mas mentalmente eu estava na Seitonoye, minha cota de revistas mensal, o pessoal mandava para minha casa, enfim, continuei. Só não fiquei direto, só esse tempo, mas sempre que eu posso, em todos os cantos, em todos os momentos, eu estou dentro da Seitonoye, e graças a Deus essa harmonia foi tão grande que marido, às vezes ele fala assim, ou ainda mais hoje, né, Vitor, hoje você não tem reunião, não? Hoje não tem nada para você fazer da Seitonoye, não? As filhas perguntam, mãe, como que está a sua agenda da Seitonoye para marcar alguma coisa em casa? Antes de eu marcar por causa da família, não, hoje a família marca porque quando eu estou mais disponível, né? Então foi muito bom isso, graças a Deus. Essa harmonia foi grandiosa. Oração do perdão e a revelação divina da grande harmonia resolve tudo, Marinalva? Resolve quando a pessoa quer resolver, né? A pessoa precisa querer. Quando a pessoa quer, resolve. Porque ela que tem que fazer. Eu não posso falar, preletor Eno, faz para mim, preletor Milton, faz para mim, preletora Maria, faz para mim, preletor Heitor, faz para mim. Não. Nós que temos que fazer. Então, quando a gente faz com convicção, eu estou fazendo porque tudo já melhorou, isso acontece com certeza. Mas a gente tem que fazer. E não pode esquecer. Se eu esqueci, volta a começar de novo. Então, como que não tem conta, né? O preletor Heitor que sempre fala, não precisa contar. Às vezes ele fala, né? Faz 5.000 vezes isso, 5.000 vezes aquilo, mas não é para contar, então é para fazer infinitamente. Então, por isso que eu falei, a gente acaba decorando e vai fazendo na medida que for possível no momento, né? Então, que resolve, mas a gente tem que fazer, não pode botar, eu não fiz por causa do outro, eu não consegui fazer por causa do outro. Não, a gente consegue, vai fazer e vai solucionar tudo que a gente quiser. Com certeza. Maravilhoso. Muito obrigado, Marinal. Nosso tempo já acabou. Parabéns, viu? Foi gratificante ouvir a senhora. Uma alegria ver essa grande mudança na vida da senhora, da tua família. Parabéns por ser uma dedicada à iluminação. Muito obrigado. Deus abençoe a senhora sempre. Obrigado, pela oportunidade. Viu? Muito obrigado, senhor, e a todos pela oportunidade. Muito obrigada, que Deus abençoe infinitamente a todos. Muito obrigado. Muito obrigado, preletora Marinalva. Muito obrigado. Muito obrigado a todos. Que tenhamos hoje também, assim como todos os nossos dias abençoados de felicidade, de paz, de harmonia. E se tiver alguém que não está bem, já recebemos aí as orientações. É oração do perdão, ou seja, é se reconciliar e viver uma vida em prol da felicidade do próximo. Muito obrigado e até o próximo Jornada da Vida. Muito obrigado. Obrigado, você que está nos assistindo agora, atendendo muitas pessoas que querem, onde podemos assistir alguma palestra, e às vezes a pessoa está num momento difícil, precisando de uma palavra amiga. É só se inscrever no YouTube e ali você tem uma série de programas de gravações de palestras que foram feitas na TV e que muitas pessoas poderão se beneficiar através dessas palestras. Você assistindo, você vai se ajudar e também poderá ajudar muitas e muitas pessoas. Muito obrigado.